feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo essa live, né? A gente não sabe que horas, live não é nem mais live, porque a gente está vendo esse vídeo aqui agora, né? De fato, eu não sei que horas a pessoa vai ver, então por isso que eu estou falando boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem tentou assistir essa entrevista, né, com a Dama Góes ao vivo, fica aqui sinceras desculpas, a internet fez uma revolta conosco, uma travação louca. A gente está gravando o vídeo, são 9h30 da noite do dia 16, ou seja, depois de meia hora lá tentando, nós encerramos a transmissão. Estamos gravando aqui, né, usando o Google Meet, e aí depois a gente vai subir isso para o YouTube, tá, pessoal? Então a gente está aqui realmente fazendo essa gravação e depois tentar subir lá direitinho para vocês, tá? Então a gente vai aqui conversar agora com a Dama Góes, com vocês. Estou só fazendo uns ajustezinhos aqui. Quero ver se eu consigo melhorar só uma coisa aqui, pessoal. É botar o meu navegador na tela cheia, porque se eu fizer isso, acho que ele melhora. Mas eu estou encaixar isso aqui. Só um minuto. Engraçado, será para ser mais fácil, mas tudo bem, não achei. Não, é porque se eu botasse aqui em tela cheia o navegador, ficava melhor. Ele está no zoom. Aqui. Pronto, assim fica melhor para mim, porque agora realmente é porque estava aparecendo as abas do navegador, entendeu? Assim, agora botei o navegador em tela cheia. Então, assim, é um programa gravado, mas quem assistiu vai até parecer que é ao vivo, né? Porque nós estamos gravando a pau, que eu e a Dama estamos gravando ao vivo aqui. Então, não tem problema. Só não vai ter interação. A gente separou a pergunta do Henrique aqui, que ele tinha feito na live. Mas tudo bem. Mas a gente espera que com a pauta que a gente montou aqui, a gente consiga trazer para vocês a dinâmica que a gente queria passar ao vivo lá. Mas, enfim, hoje aqui no Mindset, que é um programa, né, no canal do YouTube do Mindstorm Produções. O Mindstorm Produções, acima de tudo, é um blog tem várias fanfics lá, seja de anime, tokusatsu, dorama, enfim, uma série de outras coisas, uma série de materiais, seja lá o que for, tem terror, tem tudo lá. É um blog para quem curte, quem é fictor, tá? Então, se você quiser conhecer mais do Mindstorm, vá lá no Mindstorm Produções e acesse, tem as regras, tudo direitinho para que você se cadastre. Você pode postar sua obra diretamente no Mindstorm ou usá-la como um redirecionador, né? Vai usar ele como um agregador e ele vai linkar para onde você estiver postando. Eu posto minha obra num blog, eu posto num fórum, ele vai redirecionar para lá,
tá? Então, esse é o Mindstorm. É muito mais, a nossa vida no Mindstorm é muito mais lá na escrita, no blog. Só que a gente tem um canal no YouTube, além de uma fanpage, em que a gente usa esse canal para fazer divulgações dos contos, das fics que a gente tem lá. Se você olhar, tem vídeos até, tem fics que tem música de abertura e encerramento, estão aqui no canal, né? Só que a gente tem usado o canal desenvolvendo um projeto que é chamado Mindset, onde a gente procura conversar principalmente com os fictors que estão lá no blog, sejam de tokusatsu, anime, terror, etc., né, para vocês conhecerem mais o autor e o autor conhecer mais o leitor. A gente tem usado muito o Mindset para isso, que é esse programa do Mindstorm, ou seja, justamente para ter um momento reflexivo, de debater sobre técnicas de escrita, conversar sobre a inspiração dos autores, a mensagem que ele queria passar. A gente tem feito muito isso com quem é autor lá no blog, mas a gente também tem recebido pessoas da comunidade da escrita. Nós já conversamos com a Fabíola, uma pesquisadora, especificamente com fanzines, fanfics, da área de letras. Foi excelente a live dela, você pode procurar aqui no canal que vocês vão achar, em que ela falou muito do contexto da pesquisa, estudo e entendimento do movimento das fics, seu crescimento. E hoje a gente convidei a Dama Góes, que é uma amiga pessoal. Ela depois vai falar se ela já teve alguma experiência com fic ou não, mas o fato é que ela é uma escritora, uma autora, a autora Dama Góes. E nós estamos recebendo hoje ela aqui, porque independente de qualquer coisa, seja você um fictor ou um escritor renomado, a gente está lidando com a língua portuguesa, a gente está lidando com a qualidade de um texto. Claro, o mundo da fanfic até já foi mais desprezado, porque foi sempre um mundo muito sem regra, ainda é, mas era muito sem regra até de português, já foi muito assim. Mas hoje ele está melhor até nisso, cada vez mais a gente vê pessoas querendo melhorar, pelo menos a gente no Mindstorm preza muito por isso. Então, seja um fictor ou um grande escritor, não muda o fato, né, Dama, que a gente quer passar uma mensagem, a gente quer tocar de alguma forma sempre o coração de alguém com alguma mensagem do que aquele material escrito tem importância para a gente. Então, acho que tem espaço para tudo, né? Tanto para quem quer ver profissionalmente, como quem está ali no mundo das fics. A fics também tem sua função social, inclusive a gente já conversou isso em outras lives, porque é um produto gratuito, etc., e que gera muita interação também. Tá? Então, assim, mas seja como for, é importantíssimo demais a gente conversar, seja alguém da FIC ou da escrita profissional. É muito bom a gente conversar sobre técnica de escrita, é muito bom a gente conversar sobre como ser um escritor, como lidar com a língua. É algo de muito valor, ainda mais em tempos que a gente anda tendo muito desapego pela leitura, que não deveria ser, né? Tem muita gente que está cada vez se afastando da leitura. Isso é ruim, a gente precisa que as pessoas leiam mais, porque a gente só consegue estudar bem se a gente ler bem, a gente só consegue concatenar bem se a gente ler bem. A leitura é uma ferramenta poderosíssima de abertura de olhos, de horizontes e tudo mais. Tá? Então, por isso que é a ideia do Mindset, não é só ficar falando com os autores do blog, a gente quer conversar de assuntos robustos, temas legais, né? E para isso que eu trouxe a Dama aqui hoje, Dama Góes, uma amiga pessoal de longa data, e que vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Dama, para começar então, depois de um momento tão confuso que nós vivemos, agora vai dar certo, diz pra gente, explica pra galera quem é a Dama Góes. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos aí. É muito bom estar aqui falando com você, porque você falou longa data, faz tempo que a gente se conhece mesmo, hein? Desde MSN, Orkut, né? Nessa época aí. Nossa, é muito bom estar aqui mesmo, viu? Muito feliz. Bom, eu sou a Dama, sou escritora. Eu falo, né, escritora desde sempre, porque eu cresci numa família que é muito leitora. Então, eu sempre vi todo mundo lendo. E antes mesmo de aprender a ler, eu tinha esse interesse pelo livro. Eu pensava, o que ele tem de tão bom, né? Que a pessoa fica ali lendo, virando as páginas, né? O que será que ele tem de tão bom? E aí, o processo de criar gosto pela leitura, né? Entre o gosto pela leitura e começar a escrever foi muito natural, né? Aconteceu de maneira bem fácil e tal. E aí, Só um minuto aqui, filha. Vai lá, mamãe não pode falar agora. Isso é para vocês verem que tá ao vivo. Desculpa, é gravado, finge mas que tá ao vivo. Não corta, é assim mesmo. Não vai ter nem tempo para corte.
Mas vai, Não, pode pode falar. deixar assim mesmo. É quem é mãe, é bom que aí eu sei que vai ter mãe assistindo, quem é mãe sabe como é que é. A gente fez um combinado aqui, mas não deu jeito. Eles precisam da mãe na hora que precisam. Sim, sim. Faz parte. Mas então, o processo de entre criar gosto, de ter esse gosto pela leitura e escrever foi muito natural, né? Eu sempre tive esse contato. Então, criança ainda, sempre gostei muito de criar histórias para brincar, né? Eu brincava muito sozinha. Então, eu criava as minhas histórias para poder brincar. E aí, quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever. Só que eu nunca mostrei para ninguém o que eu escrevia. Assim, eu desenhava um pouco também, né? Eu fazia os meus personagens e eu criava essas histórias, mas eram secretas, né? Mantive segredo por muitos anos aí dessa história. Tanto que muita gente só descobriu que eu era escritora, já era adulta, já, né? Foi quando eu comecei a divulgar, falar, não, eu sou escritora, né? Dos 24 anos de idade, por aí, eu comecei a falar. Mas é um processo que aconteceu ao longo de muitos anos, né? A gente vai se aprimorando, né? Cada vez mais. E hoje é isso, eu me identifico como escritora, apesar de eu desenvolver, né, eu tenho outras profissões também, mas essa é a minha profissão do coração, assim, a principal para mim hoje. Legal, Dama. Só para o pessoal ver que é ao vivo também, eu vou sair um pouco da tela aqui, que o meu celular está arriando, eu não posso ficar sem o celular, porque a pauta está aqui, ó, no celular. Então, assim, que agora a gente improvisou tudo aqui. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para a Dama, enquanto ela fala, eu vou, na verdade, sair só para poder espetar meu celular no carregador. Mas, assim, independente de a gente seguir o nosso roteiro aqui, teve uma pergunta lá no chat, né, que foi do Henrique, que era um dos poucos que estava resistindo lá na travação, porque as pessoas estavam lá, foram saindo, né, porque estava horrível, não dava para entender nada, né, porque por causa do delay absurdo que a gente estava enfrentando. Mas o Henrique fez uma pergunta, até com base nisso que você falou, Dama, porque isso é algo inerente para quem faz FIC também, né? E até muitas das vezes no mundo da FIC a vergonha às vezes é até um pouco maior, né? A própria Fabiola, quando teve com a gente, ela é uma pesquisadora, que, e a própria academia teve muito preconceito com as FICs durante muito tempo. Hoje tem uma linha de pesquisa, mas mesmo assim ainda tem preconceito. E é o que ela falou pra gente, as pessoas não... Ela se interage, ela se envolve com FICs também, só que ela, na academia ninguém pode saber do personagem, ou assim, da alcunha que ela tem nas FICs por causa do preconceito, embora até já aceitem a linha de pesquisa. Então, quem é das FICs ainda sofre muito porque passa uma ideia de amadorismo ou de infantilidade, né? Enfim. Mas também não é tão diferente com quem é escritora, né? O escritor. Porque também tem que lidar com os medos, será que vão aprovar bem, né? Enfim, e a gente está sempre sendo julgado e às vezes julgado absurdamente. Então, com base nisso que você comentou, teve a pergunta do Henrique, eu acho que ela encaixa perfeitamente, quando ele disse como é que você lidou, né, com essa questão de insegurança, o medo, para assumir isso, sou escritora, vou publicar uma obra. Talvez isso tenha até algum link com a tua experiência da premiação que você falou, né? Quer dizer, você falou lá na live, estava aquela confusão toda, mas a gente retoma aqui agora. Você teve uma premiação muito importante na sua carreira. Então, fala um pouquinho disso. Como é que você lida com a pergunta, respondendo a pergunta do Henrique, com essa questão de insegurança, medo, assim, vou me assumir escritora, vou publicar um livro. Como é que você lida com isso? E aproveita esse link e vê como essa premiação foi importante a despertar esse lado profissional na Dama. Tá bom. Bom, como é que eu lido? Por muitos anos eu não lidei com isso, né? Eu simplesmente não falava a respeito disso, não divulgava nada para ninguém e era uma coisa secreta, era um segredo, era uma coisa só minha. E aí, como você falou, né, teve essa premiação, foi na Faculdade de Letras, lá em 2012. Eu submeti um conto a um concurso de contos da Unip Academias. E eu fiquei muito surpresa quando eu fui contemplada. Eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Por que surpresa? Uma que nem eu te falei, eu não mostrava para ninguém os meus escritos. Eu tinha aquela insegurança, achava que não era bom, ficava esperando ficar realmente perfeito para poder mostrar para alguém, né? Acho que muito escritor pensa isso também. E aí, quando eu ganhei esse concurso, quando eu fui contemplada, eu falei, poxa vida, né? Eu acho que eu tenho algum valor como escritora. E aí eu perdi, assim, um pouco desse medo, comecei a perder, né, um pouco desse medo de divulgar, e eu entendi que a escrita, ela tem que ser um processo muito livre, né?
Então, para todos os escritores que estiverem assistindo isso, sejam escritores de fic ou, né, que escrevem outros temas, outros assuntos, né? Assim, a criatividade, ela é livre, né? A gente precisa criar mundos novos, a gente precisa criar histórias novas. Aliás, o mundo precisa de histórias novas, né? Existe aquela coisa chamada clichê, que é uma coisa que funciona, né? Em certo aspecto, o clichê funciona muito bem, né? Capta muitos leitores e tal. Mas quando o clichê extrapola o limite, ele acaba cansando a gente, né? Então você começa a ler uma história. Tem alguns clichês que são agradáveis e outros que são cansativos, entediantes. Então a gente precisa aí criar um link de uma história, né, nova, um universo novo, um mundo novo, talvez com um clichêzinho ou outro que podem funcionar bem, mas uma coisa nova, uma coisa que capte aí o interesse, né? O que a gente vê, por exemplo, no universo cinematográfico, né, muito do qual é inspirado em obras, né, em livros, a gente vê isso, coisas diferentes que estão surgindo a cada dia, porque não tá fácil captar assim, o interesse de pessoas que já acompanham o mercado, né? Então, é preciso, sim, criar coisas novas e, partindo dessa ideia, a gente precisa entender que o que a gente cria tem valor, o que a gente cria é importante, a sua ideia, a sua história, o seu personagem, o universo que você criou, sempre vai ter um público para ele. Né? Ninguém vai ler se deixar escondido na gaveta, aí ninguém vai ler mesmo. Mas se começar a divulgar e se preferir primeiro estudar o mercado, como é que funciona, como divulgar, né? Mas quando você começar a divulgar, como você começar a procurar o teu nicho, você vai encontrar público. Né? No caso das FICs, por exemplo, aqui eu acredito que tem um público muito bom, né? Se você está crescendo com isso, né, Arthur? Eu acredito que tem muita gente que lê, tem muito público para isso, né? E é uma coisa que está em constante crescimento, só vai melhorar. Se você escreve fic, só vai melhorar. Sim. Tem gente que só lê fics, né? Sim, o mundo das fics, né, por cima, ele é um mundo nichado, mas ele tem uma série de subnichos, né? Porque, por exemplo, aí você tem diferentes fóruns e tal, sobre temas. Acaba que o que acontece lá no Mindstorm especificamente, porque são pessoas que são amigos de longa data, como é o caso dos idealizadores, que é o Aldo, né? O Aldo de Bagé, no Rio Grande do Sul, que é o Lantes. Lantes é o codinome que ele usa, né? Eu uso o Art Shadow Moon porque eu gostava de Kamen Rider Black, tinha o personagem que era o Shadow Moon, sempre gostei dele. Era um vilão. Mas assim, aí você tem o Norberto, você tem o Rodrigo, são os três mais cabeças mesmo do blog. E a gente se conhece de longa data, porque tinha o fórum Toku Brasil, a gente era um pessoal que tinha muito Tokusatsu, ou seja, Jaspion, Changeman Companhia Limitada. Então tinha o Fórum Toku Brasil, mas a gente se conhecia muito do fórum, porque o Aldo ele tinha um blog chamado Nippo Heroes Blogspot, onde ele comentava dos heróis japoneses, e aí se criou um fórum, era o Fórum Nippo Heroes, né? Tem toda uma história que tem a ver com isso. Então, assim, depois de muito tempo, ele resolveu trazer isso de volta. Né? O fórum acabou e tal. Trazer isso, vamos fazer o Mindstorm, a Mindstorm Produções. Que tinha, porque no fórum se falava de vários assuntos, aqui tinha uma seção do fórum que era fics e fanarts, assim. Então a ideia do pessoal foi ressuscitar isso, e assim. Só que hoje, como o fórum tinha acabado, né? O que acontece? Muitas pessoas continuaram publicando em outros lugares, né? Que beleza, uma barata aqui. Voando aqui. Caramba. Mas tem que começar a sair daqui agora para matar. Ela entrou ali no canto. Mas enfim. Então, mas aí o que acontece? O lance do fórum, existem vários hoje, né? Porque tem gente que faz fanfic sei lá, de dorama, tem gente que faz fanfic de história de amor, tem gente que faz fanfic de Senhor dos Anéis, enfim, tem vários mundos, né? Então, hoje existem alguns grandes fóruns como Spirit Fanfic, como Wattpad, tem outros, Wattpad, esqueci o nome, Inspired, tem vários, né? Então, assim, a gente procurou com o Mindstorm, acabou reunindo e trazendo aquela galera, tá? Daquele tempo, pô, tem mais de 60 obras hoje já no Mindstorm, tá? E com, assim, a maior parte são tipo formato de série e tal, e outros são em formato
às vezes, de um one shot, depende, de diversos tipos. Tanto que tem a biblioteca Mindstorm e tem a área lá das obras publicadas, em que a pessoa pode acompanhar em formato de série, enfim. Muita gente posta ali dentro mesmo, e tem outros que estão botando nesses fóruns, e aí usa como realmente um agregador. Essa foi a ideia. Então só ali já tem muita coisa, mas isso não é nada perto desses grandes fóruns. Isso eu estou falando que tem fóruns de FICs internacionais. Então, como você disse, é um mundo em que a escrita está sendo explorada. Tá? E como você disse, todos também, certos dilemas, acho que questionamentos são iguais para os dois lados, só que você tem aquela questão da escrita profissional, que a gente vai falar mais um pouquinho da agora para frente. Tá? Mas eu acho que você atendeu bem em relação ao que o Henrique perguntou. Mas até tirando isso, como você falou, né, que da premiação, aproveita para detalhar um pouquinho para a gente qual que foi essa premiação que você teve, quando foi por quê? Fala um pouquinho dela. Bom, foi na época da faculdade, né? Eu estava cursando letras e surgiu ali o concurso, né, de contos. Sempre tem, a Unip sempre faz mesmo, né? Entre todas as Unips, né, e das academias, ela faz esse concurso. Eu submeti sem pretensão nenhuma, sabe? Eu vi ali o concurso e aí um dia antes da data de encerramento eu pensei, peraí, se eu mandar um conto para lá, né, como quem não quer nada. E aí eu escrevi um conto que era uma ideia que estava já na minha mente há um tempo, que era a ideia dessa, assim, o conto que eu submeti chama Um Salto de Bungee Jump, que são as reflexões de um paciente em estado terminal, né? Então, ele recebe lá o diagnóstico de que ele está em estado terminal, ou ela, na verdade, o personagem que narra, ele não sabe se é ele ou ela, assim, isso não ficou claro. Mas essa pessoa começa a refletir sobre diversos aspectos da vida. E é uma ideia que estava na minha mente. Aí, quando um dia antes, né, do data de encerramento, eu escrevi o conto, escrevi assim e dei aquela revisada e mandei. E esqueci que eu tinha mandado, né? Não pensei sobre isso. Aí depois eu recebi ali a notícia de que eu havia sido contemplada, né? E teve uma cerimônia de premiação, lá no meu site tem as fotos. Teve uma cerimônia, recebi uma medalha, né, de honra otorgada pela Academia Cristã de Letras, né? Eu recebi também os parabéns pessoais de Ivone Capuano, que ela é uma escritora, né? Ela é médica, ela é muito renomada, escreveu diversos livros, e ela falou assim para mim, olha, o voto decisivo para o teu conto ganhar foi o meu. Eu sou médica e você conseguiu captar a essência de um paciente, né, de um modo muito sensível, né? Você conseguiu abordar esse tema tão difícil de ser falado, que é o estado terminal, de uma forma muito sensível, muito bonita. Então, eu acho que isso foi muito necessário. E isso, assim, para mim, foi o que ela me disse, né? A pessoa da importância dela me falar aquilo foi, né? Enorme, né? Foi a honra que eu senti, tanto que isso ficou gravado na minha mente, né? E aí eu percebi que quando a gente tem essa coisa gritando dentro da gente, né? Acho que quem quer escrever tem uma coisa que grita dentro, assim, né? Sim, né? sim. Escreve, né? Escreve. A gente tem que dar ouvidos a isso, porque é importante. Não é ruim, a sua história não é ruim, a sua história não é boba. Analisa os livros que a gente tem, né? A ideia de livro, né? Uma pessoa que não é ninguém, uma criatura lá que é baixinha, que tem um pé peludo, tem que levar um anel lá dentro de um vulcão gigante, jogar lá. Que história é essa? Parece uma coisa tão boba, né? É o Senhor dos Anéis, que fez um sucesso tremendo, né? Ou um grupo de 4 irmãos que entra dentro de um guarda-roupa e vai parar em outro mundo. Olha que história boba, né? Que ideia boba. São as Crônicas de Nárnia, né? Que fizeram um filme do segundo livro, né? Que, na verdade, são 7 livros. Né? Fizeram um filme do segundo livro, que é esse que as crianças entram no guarda-roupa e vão parar em outro mundo. Então, é uma história muito louca e que fez um sucesso muito grande. Então, não importa o quanto a sua história seja diferente, seja louca, ou sei lá, ela é importante, ela precisa ser escrita, ela precisa ser divulgada, né? E Sim. aí, essa premiação, por isso, foi muito marcante para mim, foi muito... não estou dizendo que todo mundo precise, né, de uma premiação para poder despertar isso. No meu caso foi, porque eu percebi que era uma coisa que eu tinha que desenvolver mais. E é muito legal a gente desenvolver esse nosso lado, que a gente pode transformar numa profissão, né? Sim. E para mim, hoje, a minha profissão é escritora, acima de tudo, assim.
Ótimo. Não, então, assim, claro, como você disse, né, muito das suas origens tem a ver com as histórias, os contos, como as palavras surgiram para você já desde a infância. Mas, assim, digamos, esse momento foi aquele momento libertador, né? Na sua vida. Sabe, o famoso ponto de inflexão, né? O turning point, né? Foi isso na sua vida, quando você, não que você precisasse de uma autoafirmação, não é isso, mas ele foi aquela chamada para dizer, ó, você tem potencial, você tem, dá para você viver disso, né? Foi mais ou menos isso, né? Foi uma hora que você, isso ficou mais nítido para você, né? Sim, tanto que eu comecei a me aprimorar aí na escrita. Muita gente pensa, né? Não sei se vai ter uma pergunta disso depois, mas eu vou falar agora. Muita gente pensa que ser escritor é só um dom, né? Você nasce com um dom, né? E aí tá pronto, você é escritor. Não. A gente, claro, tem como é que é? Aquela desenvoltura melhor com a escrita, né? Muitas pessoas têm aquele talento natural, né? Mas é algo que precisa ser aprimorado, precisa ser estudado. Então, existem cursos para escritores, né? Existem livros, né, que vão te ajudar a aprimorar a escrita, né? Eu li, por exemplo, livros que ajudam a aprimorar a escrita, livros que contam. Eu tenho um livro que eu li chamado O Segredo do Best-Seller. Esse livro é incrível, eu indico para todo mundo. Ele fala muito sobre o que os best-sellers têm, o diferencial que eles têm, né? E tem livros que falam sobre o mercado editorial também, né? Que eu li, que são muito importantes também, porque não é só escrever, né? A gente precisa entender o processo. Caramba, eu escrevi, e agora? O que eu faço? A gente precisa entender como é que funciona o mercado no Brasil, fazer, né? Cada dia está tendo estudos, tem uma pesquisa, né? Chamada Retratos da Leitura no Brasil. Ela é feita, né? Sempre, e ela é muito legal da gente analisar, apesar de ser um documento gigante, assim, né? Mas ele é muito legal da gente analisar, porque a gente entende onde que tá os escritores. Os escritores estão aí, os escritores não, perdão, os leitores. Os leitores estão aí, né? A leitura acontece no Brasil, não é algo assim, ninguém lê, né? Claro que pouca gente lê, mas muita gente ainda lê, e tem muitos jovens que estão se interessando pela leitura, sim. E muito jovem lendo, isso é muito legal de ver. Né? Os jovens estão lendo, estão se interessando, né? E aí, para esse processo de gosto pela leitura, o cinema tem um papel importante também, as séries têm um papel importante também nisso, entendeu? E a influência também de pessoas ao nosso redor é muito importante, seja do pai, da mãe, do irmão, do professor ou professora, alguém que tem, assim, uma influência positiva, né? Se essa pessoa gosta de ler, isso é muito bom também para ajudar aí a leitura a crescer mais ainda no Brasil. Sim, isso que você falou é algo muito importante, né? Quando eu falo do problema da leitura e da escrita, porque assim, a gente vê, eu sou professor, né? O pessoal sabe isso aqui, mas a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de estudar. Claro que a gente tem todo um problema social sério, educacional no Brasil, mas em última instância esbarra nesse problema da falta de programas de incentivo à leitura e escrita no Brasil. É esse que é o maior problema. As pessoas estão aí, elas querem desenvolver, elas querem ler, só que para algumas elas não conseguem nem ler. Isso é muito grave, né? Isso é uma questão muito grave, social, inclusive, né? A pessoa não conseguir nem ler. E, cara, quem não consegue ler é uma escravidão, sabe? Porque você não conseguir ler, realmente, assim, uma coisa é a pessoa ter uma doença, mas você não conseguir ler porque não pode aprender, isso é terrível, né? Porque a leitura abre o mundo da criatividade, o mundo do estudo, do desenvolvimento, tudo começa aí. Então, e as pessoas que querem ler estão aí. Falta talvez a gente conseguir chegar nelas melhor, e aí falta até política pública, planejamento para isso. Mas você falou uma coisa que é interessante, a gente vê muitos jovens lendo, a gente vê mesmo, até às vezes na condução, vamos falar da universidade lendo material de estudo, mas você vê nas ruas, na condução, o pessoal lendo, mesmo que livros, e-books, enfim, né, que é a tendência, mas você vê o pessoal voltando cada vez mais a ler, né? A gente às vezes ouve pessoas que até às vezes falam assim, e aí foi um papo que a gente teve com a Fabiola, né? Quando as pessoas falam, mas menosprezando as FITs, por exemplo, mas o cara tá lendo mangá, o cara tá lendo HQ, tá lendo fanfic. Tá, gente, eu quero que ele leia. Isso é um tipo de leitura também. Nem assim,
claro que uma grande obra literária é importante, mas assim, eu considero muito importante, assim, se o cara leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi algo que eu li, eu sou o mesmo cara que faço isso, mas que leio um HQ, leio um mangá. Então, se você despertar o interesse para a leitura, de qualquer maneira vai ser bom. A pessoa vai abrir os horizontes, vai instigar processos criativos, etc. Então, isso que você falou é realmente muito importante. As pessoas estão aí, falta como a gente espalhar mais o trabalho e até mesmo, talvez, ter um trabalho mais, uma política até incentivo à leitura no Brasil. Isso e escrita, né? Isso eu acho muito importante. Mas aproveitando até o embalo dessa conversa, você já, de certa forma, tocou na questão da escrita profissional, que é o que a gente ia seguir na conversa contigo aqui. Então, assim, como você disse, né, trabalhar com escrita profissional não é fácil no Brasil, acho que no mundo, mas no Brasil principalmente. Então, eu gostaria até que você abordasse um pouco disso, por que não é fácil, e aproveitasse para também pincelar para a gente, que eu sei que isso é um assunto longo e não dá para ser, mas pincelar para a gente as diferenças entre o processo criativo, né, e a escrita profissional. Então, assim, por que não é fácil trabalhar com escrita profissional e quais as diferenças que existem quando as pessoas falam em processo criativo, escrita profissional, quais são as diferenças? Bom, a escrita profissional, assim, é quando a gente começa a dedicar, né, tanto a dedicar horas de trabalho, levar a sério e falar, agora é o meu momento de escrever, separa um momento para aquilo, e a gente começa a monetizar a escrita também, né? Eu, por exemplo, agora, eu sou redatora também, então eu escrevo o que eu escrevo, né, as minhas coisas. Eu tenho alguns livros disponíveis na Amazon, né, eles vendem lá, ganho algum dinheiro com isso. E eu também sou redatora, eu escrevo textos sob encomenda também, né? Então, tenho uma agência para a qual eu escrevo, né, com temas específicos, eu escrevo para blog, né, escrevo outras coisas também. E às vezes também aparece alguns outros serviços, né? De escrita, eu preciso de um texto para blog, né? Eu preciso, né, de um texto para blog com esse tema, né? E eu também auxilio muitas pessoas a escreverem artigos também. Muitas pessoas não sabem como é o processo para poder escrever. Então, eu acabo fazendo uma mentoria também, né, nisso, para escrever tanto artigos quanto livros, né? As pessoas querem escrever seus próprios livros e precisam de um caminho, e eu faço essa linkagem, né? Eu faço essa ajuda aí, né? Faço a leitura crítica também. Existem, assim, eu tô falando não só da escrita, né? Mas a trabalhar com a escrita de outras pessoas também, né? Eu acabo fazendo leitura crítica também. Mas trazendo aí para a escrita profissional, é quando a gente começa a se valorizar como escritor, né? A gente precisa se valorizar como escritor, mesmo que não seja a profissão principal da pessoa. A gente precisa entender que é uma profissão, sim, que ela merece ser monetizada, que o seu trabalho, ele merece, né, ser valorizado e você, né, ganhar com aquilo, né? Então, a partir do momento que eu criei essa consciência, eu comecei a levar muito a sério. Eu sou uma escritora. E não sou assim, não é um hobby, né? Eu adoro fazer isso, mas ela não é só um hobby para mim. Eu transformei isso numa maneira também de poder aprimorar, e eu descobri um mercado muito grande para escritores. Existem mercados muito grandes para escritores aqui, né? Então, aí, nesse processo aí de começar a escrever tanto para mim, quanto texto sobre encomenda, eu comecei a estudar bastante, né? Desenvolver esse aspecto. E aí, entrou esse processo criativo, né? O processo de criação. Você falou uma coisa que é a minha resposta também, né? Ler. É muito importante que a pessoa leia. O escritor, ele não vai ser um bom escritor se ele não ler. E eu digo ler, não só ler sobre escrita, é ler qualquer coisa. E como você falou, a leitura é muito boa, né? Se você está lendo um livro clássico da literatura brasileira, ou se você está lendo um mangá, né? Ou se você está lendo qualquer outro livro, ou artigos também, né? A gente fala muito de livro, fala muito de HQ também, de mangá, mas às vezes a pessoa lê artigos, né? Tem artigos aí de revistas, artigos em blogs, né? Tem o Google Acadêmico também, você pode ler artigos científicos sobre o tema que você quiser. Eu dou palestra em escola também e sobre leitura. E eu mostrei para os adolescentes ali artigos científicos sobre Pokémon Go, artigos científicos sobre o K-pop, sobre a cultura coreana, que é o que está em alta agora, né? Nos jovens, pelo menos era na época que eu dei a palestra, né? Esse negócio está mudando muito rápido. Mas tem artigos científicos sobre maquiagens, sobre séries da Netflix, né? Sobre serviços de streaming. Tem artigos científicos sobre games também, né? A galera que curte game.
Então, você pode se aprimorar no que você quiser, no que você gosta, né? E não precisa ser uma leitura chata. E muita gente associa a leitura com chatice, com tédio, porque, né, acha que toda leitura vai ser aquela coisa árdua, né, difícil. Mas existem aí materiais de leitura sobre o que você quiser e sobre o que você gosta. Então, a leitura não precisa doer, não precisa ser difícil, né? Então, e aí a pessoa, para trabalhar com escrita, ela precisa ler, né? Porque daí, e principalmente ler textos, né, que ela, do mesmo estilo que ela quer escrever. Então, se você quer ser um leitor de fic, leia fics, né? Se você quer ser um leitor de não ficção, você precisa ler um livro de não ficção, ler mais de um livro de não ficção, para poder modular aí o estilo da escrita, né? Aí, a partir daí, vai ter o processo criativo. Então, você tem a ideia, se a pessoa já tem uma ideia, né? Vamos supor que seja aqui um livro de ficção, ou uma fic, né? Fic é ficção, né? Mas uma fic, né, com base em alguma história e tal. Eu escrevi uma fic, né? Depois a gente fala sobre isso. Acho que se encaixa aí, parecido com fic, tá? Quase. É semelhante. Mas é assim, a pessoa tem a história e ela precisa estruturar essa história. A história precisa ter começo, meio e fim. A velha questão da redação da escola, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A história precisa ter pé e cabeça, braços e pernas, né? Precisa andar, né? Então, é bom construir ali uma estrutura, né, dos principais acontecimentos, dos tópicos, né, ou separar por capítulos. Aí é um processo bem particular, né? Cada um vai fazer de uma maneira diferente, né? Estrutura ali por capítulos para a gente não se perder. É muito fácil se perder durante a escrita, né? Se a gente não estrutura nada, você está escrevendo lá, vai ter muito furo na história, né? Vai acontecer aí como é que fala? Eventos desconexos, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A gente pega furo, né? A gente acaba pegando furo em série, se a gente prestar atenção. Eu já peguei vários furos em filmes, escrita, furos em né? série. Imagina escrita, né? Imagina. Porque que as séries têm o recurso audiovisual, né? Quando a gente escreve, a gente tem que ter muito cuidado porque, assim, a escrita é um negócio, seja em fic ou uma escrita profissional, até porque uma das coisas legais lá no blog, a gente sempre incentiva que as pessoas comentem, porque os comentários são importantes, e comentários críticos mesmo, que apontem os problemas, porque às vezes sem perceber, a gente, ainda mais quando você faz uma fic também de vários episódios, você pode cometer uns furos de roteiro que atrapalham toda uma compreensão. Para você podia estar fazendo muito sentido, mas para quem vai ler, não. Então isso é muito importante. Verdade. É uma coisa planejada, né? É um prazer, claro, é muito legal escrever. Quem escreve adora, né? É uma sensação muito boa de você escrever ali. Mas é bom fazer uma estrutura de tópicos. Então, você pode separar, por exemplo, minha história vai ter 10 capítulos. Ou, se no caso de um conto, minha história tem que ter uma introdução, onde você apresenta lá o personagem, coloca ele num cenário onde vai acontecer a história. Aí tem o desenvolvimento da história em si. E a conclusão é como resolveu, né? Geralmente, existem conclusões que deixam conclusões inconclusivas, né? Que são... deixou um gancho para uma próxima história. Dá para, como você falou, quando tem várias sequências de fic, é bem legal isso daí, né? Você fazer vira como se fosse uma novela, que chama, né? Antigamente, isso é uma prática muito antiga, né? Lembro que na faculdade ali, o Camilo Castelo Branco, ele escreveu uma novela chamada Amor de Perdição, né? E cada jornal ia lá um capítulo da história dele. E sempre terminava com um gancho para a próxima história. E eu li aquilo lá, li por obrigatoriedade, mas eu acabo me envolvendo de um jeito porque era muito interessante, né? Você lê e acaba um gancho para outra história. Então, isso é muito interessante também para quem está escrevendo sequência, né? Trabalha bem aí a questão de... geralmente, quando a gente vai escrever, já tem tudo na cabeça, né? Não sei se com você é assim. Sim. Já tá lá na cabeça. Mas a gente começa a escrever e montar essa estrutura. Por isso que é muito bom a leitura crítica, né? Sim, claro. Isso é muito importante. É uma coisa ter uma ideia. E é isso a questão. Isso é muito legal. É pena que não está podendo realmente ser ao vivo, porque o Aldo e o Norberto gostam de falar sobre isso. O Norberto adora falar sobre isso. O Norberto é um camarada que está lá. Ele escreve muitas fics muito boas. Inclusive, ele tem uma série que são os Domínios Míticos. Ele criou esse selo, né?
Mas o Norberto também ele é um cara que já escreve, também escreve profissionalmente, entendeu? Então, assim, e ele sempre toca muito nos ganchos, isso que você falou agora, do início, meio e fim, da questão lógica, que você não pode falar. E é verdade, porque a gente tem, as coisas têm que fazer, tem que estar bem concatenadas, né? E você fala uma coisa que eu acho que é importante, o processo, e nessa diferença que você está falando da escrita profissional e a escrita criativa, mas esses elementos do processo criativo são muito importantes e não interessa, ele, digamos assim, ele é um elemento comum, seja para quem está fazendo a FIC, que às vezes acaba sendo mais por hobby, algumas pessoas às vezes nem são, tem muito comportamento nas FICs quase profissional muitas vezes, mas digamos ali, não monetizado, né? Vamos dizer assim, nesse universo não monetizado, mas o processo criativo que tem que acontecer lá não é diferente do que tem que acontecer na escrita profissional, né? Ele acaba sendo, corrija-me se eu estiver errado, mas ele acaba sendo um fio condutor, ou não é talvez um fio condutor, mas a espinha dorsal de qualquer história que queira se prezar e ter um bom resultado, né? É verdade. Não, é verdade. E tem outra coisa também que eu acho que eu falei um pouco sobre isso, mas eu quero ressaltar aqui, né? A primeira pessoa que deve, você que quer trabalhar com a escrita profissional, seja uma escrita de não ficção ou de fic, a primeira coisa que deve ser feita é se valorizar, né? Eu valorizo o meu trabalho, entendeu? Tô levando a sério, então investe, se tiver como investir numa leitura crítica, que é ótimo, né? Tem o chamado leitor beta, né? Aí é uma negociação que vai ser feita à parte. Existem pessoas que cobram pela leitura crítica. Eu cobro, por exemplo, eu faço leitura crítica, mas existem pessoas que fazem isso só pelo prazer de poder ler aquela história antes de todo mundo, né? Tem gente que gosta disso. Então, aí, de repente, pode fazer uma troca entre um colega e escritor, né? Eu leio a sua história e você lê a minha, né? Pode fazer dessa maneira, para poder ter essa leitura crítica. A revisão também é muito importante, porque às vezes a pessoa, eu reviso também. Então, a gente está lendo, a gente tem um contrato com um escritor, né? Com a pessoa que escreveu. Enquanto eu reviso, eu vou revisar a ortografia e a gramática, e se a pessoa quiser, eu posso também ali já fazer uma observação de algumas coisas que não estão encaixando na história, né? Então, eu costumo fazer isso. Quando eu reviso ali a ortografia e a gramática, mas se a pessoa me permitir, eu faço algumas observações, né? A gente pega uns furos, né? Então, eu acabo, presta atenção, porque aqui não encaixou com essa parte aqui, né? Então, é muito importante a pessoa se valorizou, investe em leitura crítica, investe numa revisão, né? Investe no tempo também, para você escrever, né? Tira aí, a gente nem sempre tem o tempo que precisa, mas dá para ir organizar o tempo para reservar aí. Quando a gente começa a encarar como profissão, como trabalho e levar a sério, a gente começa a separar esse tempo. Tanto um tempo para estudar sobre escrita, como um tempo para poder escrever. Se for meia hora que você tem no dia, ótimo. Usar meia hora, escrever, trabalhar no processo de escrita. E com o tempo, com a organização, a gente consegue aumentar um pouco mais, né? O tempo para ir trabalhando. Tem histórias, eu não vou lembrar agora quem foi o escritor, não sei se foi John Grisham, não sei. Enfim, tem um escritor que ele acordava, né, ele ia trabalhar, por exemplo, ele saía às 8 horas da manhã para trabalhar, mas ele acordava 4 horas da manhã para poder escrever, né? E ele acordava e escrevia até às 7 ali, depois ele se arrumava e ia trabalhar. E ele se tornou um best-seller, né, do New York Times. Então, ele teve esse passo, não, eu vou me valorizar como escritor, né? A minha história precisa ser divulgada. Ele valorizou, escreveu, mandou para as editoras, fez todo o processo, né? Mas porque a primeira coisa que ele fez foi se admitir, se aceitar como escritor e dar valor a si mesmo, né? Ao seu trabalho. Legal, legal. Você falou uma coisa aí, só aproveitar um gancho. Uma das coisas que a gente procura fazer lá no blog, né? A gente sabe que hoje em dia a gente vive momentos que as pessoas, né, no mundo da FIC têm comentado muito menos, porque hoje o pessoal acha que se dá um like substitui um comentário, impossível, né? Mas a gente tem, pelo menos a gente, nós que somos autores, a gente procura ler a obra um dos outros e comentar, e com vezes com comentários com críticas construtivas, mas com críticas. Porque você não deixa, ao fazer isso, você está ajudando aquela pessoa a melhorar para o próximo episódio, ou para a próxima FIC que ela está escrevendo. E o próprio Norberto, ele sempre lança alguns desafios muito legais,
falando para que as pessoas... o projeto terror, o projeto anos 80, enfim, e tentando colocar que as pessoas trabalhem juntos, às vezes em duplas, ou então, desse jeito, alguém escreve, eu leio o que você escreveu, né? Essa ideia justamente do leitor beta, leitor crítico, você lê a minha obra, eu leio a sua, justamente para incentivar e tirar vícios de linguagem, pegar esses furos. Então, isso que você falou é mais pura verdade. Se a gente se preocupa em fazer isso na FIC, ainda mais numa escrita profissional, né? Eu acho isso aí, realmente, que você falou é excelente. Bom, mas vamos seguindo, senão eu não posso prender a dama demais. Já está super tarde, as crianças dela estão querendo bater nela já daqui a pouco, porque ela não vai lá estar com ela. Estão controlados aqui por enquanto. Mas, enfim, não é falando sério. Aproveitando aí o que você falou, né? Porque a conversa vai fluindo assim, algumas coisas que estavam na pauta já foram saindo aí na conversa, né? E aí você falando da escrita profissional, até o que você falou, existe espaço para todo tipo de coisa na leitura e na escrita, né? Eu, por exemplo, curto escrever fic, e escrevo histórias de ficção, obviamente que o fic também mas, claro, baseado em outros, aquilo que a gente já sabe. Mas, por ser professor, eu estou também acostumado a lidar, por exemplo, com algo que você faz aí, texto científico, artigo, né? A gente escreve artigo em inglês, para publicar em revista, aí é outro tipo de escrita, porque você tem que passar pelos pares, os pares têm que aprovar a publicação, tal. É uma linguagem muito mais técnica, mas o fato é que a gente também tem que estar preparado para esses diversos mundos. Aí não vai para quem é leitor, não falta espaço. O cara ele vai ter o texto científico sobre diversos tipos de assuntos que ele pode ler, como ele pode ter o mangá, o HQ. Então, realmente, o universo é vasto. E nós acabamos transitando nesse universo. Ainda mais você, tua paixão por escrever tuas obras, né, seus livros. Só que você também, como isso é uma paixão e profissão, você também acaba fazendo revisão de artigo também, de livros, escreve, tudo isso, né? Então, a gente acaba... É um mundo enorme em que a gente está inserido nesse contexto. Partindo disso, tem uma coisa muito interessante que eu vi lá no seu, digamos assim, no seu portfólio, né, no teu site, e que a gente já conversou até disso em off, mas acho que achar legal você explicar. Claro, você já falou aí que você já faz leitura crítica, cobra por isso, leitura beta, revisão de texto, de artigo e tal, mas tem uma coisa que é muito legal, que é algo chamado ghostwriting, é o escritor fantasma ao pé da letra, né, ao pé da letra. E é um dos serviços que você faz. Você poderia explicar para o pessoal o que é ghostwriting? Porque quem vê sobre material de leitura vê muita mentoria, as pessoas oferecendo até às vezes como se fosse a sua vida muda amanhã. Também não é assim, como você falou, nada de escrito é fácil, né? E para a pessoa, ghostwriting, você vai dizer aí, algo que pode ser muito lucrativo, mas você tem que ter experiência, tem que ser bom também. Não é assim, vou virar um ghostwriter amanhã, não é assim. Mas assim, mas é que às vezes alguns profissionais de seus cursos passam essa ideia para as pessoas, né? E não é assim. Mas então explica pra gente, isso é uma coisa que eu acho curiosa, mas o que é ghostwriting? Ghostwriting é o escritor fantasma, né? A tradução. E acontece muito por aí, é porque a gente não sabe, né? Eu já fiz alguns serviços de ghostwriting. Quando, por exemplo, vamos imaginar aqui, você quer escrever um livro, mas você não tem tempo. Você é um médico, né? Quer escrever um livro, não tem tempo, você contrata outra pessoa para escrever por você. Quer escrever a sua história, quer escrever sua biografia, por exemplo. Aí você contrata um escritor, ele vai escrever a história, vai te dar o livro pronto, mas você é quem vai ensinar. Né? É isso, né? Basicamente é isso. E é uma coisa que acontece bastante. Por exemplo, tem livros de youtubers, né, que são feitos por ghostwriting, né? Então, livros de personalidades também, que foram escritos dessa maneira. E é uma coisa muito comum, né? Que, assim, dependendo do contrato, né, que é feito entre a pessoa e o escritor, né, muitas vezes não é divulgado, a pessoa assina e o escritor não aparece. Mas existem casos em que a pessoa, ou a pessoa que está encomendando, né, que está contratando, não vê problemas em falar, não foi eu que escrevi, foi outra pessoa. Aí depende muito do contrato, né? Mas é muito interessante, né? Uma área que é a ser explorada, tem muito mercado para isso, né? Que muitas pessoas procuram, inclusive, escritores para escrever, né? Tem muita gente procurando escritores para escrever as suas histórias. Então, para quem quer trabalhar com a escrita profissionalmente, é muito interessante. É uma coisa muito interessante, é uma opção bem legal aí.
E paga muito bem, viu? Dependendo do contrato que fizer, tem gente que recebe muito bem para fazer esse trabalho. Sim, até justamente pelo que se propõe a ser, principalmente quando qualquer coisa, é claro que você falou, tem pessoas que deixam dizer que não foi ela que escreveu. Mas, de um modo geral, o serviço de ghostwriting ele envolve um contrato de sigilo. Tudo que tem contrato de sigilo vai ter um valor financeiro maior, porque afinal de contas você está vendo, não é só o trabalho da escrita, mas você também está vendendo o seu direito sobre aquilo ali, né? Então, porque é o direito que eu digo porque você escreveu, não deixa de Bem ser parte. difícil. E é bem difícil de fazer, né? Ainda mais que você não domina o tema às vezes, porque você pode dominar a escrita, mas você não domina o tema, né? Vamos supor que eu, como geólogo, né, pedir, estou sem tempo, claro, tem que te dar todo o material para você ter condições de fazer isso, mas, pô, imagina, você escrever um livro sobre geologia para alguém, mas isso não é... E ainda ter que fazer isso de maneira sigilosa e tal, então tudo isso faz com que o serviço suba de valor. Né? Então é algo interessante que às vezes as pessoas não sabem que existe. Mas aproveita e discute. Só que a questão só que eu acho, como em tudo nesse mundo hoje, assim, não veja como crítica não, mas às vezes me irrita pelo menos um pouco. Todo curso é bom, é aprendizado, já fiz curso assim, você sabe disso. Mas me irrita um pouco, eu sei que tem lá as iscas para depois para um curso maior, beleza, precisa escrever e pagar um dinheiro e tal. Mas o que me incomoda não é ter o curso pago, né? O que às vezes me incomoda um pouco é que as pessoas vendem como se assim, todo mundo vai, você vai ficar milionário com ghostwriting, ghostwriting, você vai sair, por causa do meu treinamento, você vai sair conseguindo. Isso não é tão simples assim. Então, assim, porque senão teria várias pessoas fazendo. É difícil. Então, assim, você pode dizer pra gente, assim, por exemplo, nessa questão de ghostwriting, se alguém estiver ouvindo, tiver interesse, qual o caminho que essa pessoa tem que ter? Opa, deu um problema, a Damaris caiu aqui. Opa, tá vendo? Mesmo gravado, mas tem seus problemas. A Damaris caiu. Só um minuto, pessoal. A Damaris mandou uma mensagem para me dizer que desligou o celular dela. Espere um pouquinho, pessoal. Vamos esperar um pouquinho que ela vai voltar. Então, assim, enquanto a Damaris está voltando, porque eu não vou editar nada disso. Então, assim, vai ser como se fosse uma live mesmo. Então, assim, a Damaris está voltando, vou estar enchendo linguiça aqui. Então, assim, pessoal, tudo que a Damaris está falando, assim, tem vários cursos, várias pessoas ensinando isso, mas o que eu quero perguntar para ela, quando ela voltar aqui, quais são os melhores caminhos? Se a pessoa está com interesse, né, nisso, quais são os melhores caminhos, né? Porque, afinal de contas, não é fácil viver de escrita no Brasil. Bom, pessoal, estamos retomando aqui. Como eu disse aquela hora para vocês, teve um probleminha, o celular tinha arriado do celular da dama, e aí a gente está recomeçando aqui de novo. Então, a gente estava falando sobre ghostwriting. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou reajustando de novo aqui, colocando na tela cheia para ficar melhor, porque eu tive que tirar da tela cheia aquela hora. Então, agora está tudo gravando certinho, vamos lá. Então, assim, sobre o ghostwriting, né, a gente está falando, eu queria que a Dama pudesse compartilhar com vocês, então, beleza, talvez tenha pessoas ouvindo aqui que tenham se interessado por diversos aspectos da escrita profissional que a Dama está falando. Só que a questão do ghostwriting é bem interessante, porque por envolver sigilo, envolver uma série de coisas, traz um trabalho, uma dedicação enorme, tem que ser feita, faz que seja um serviço bem rentável. Então, assim, é óbvio que faz os olhos das pessoas brilharem, e tem muita gente ganhando recursos também com isso, tem escritores dando cursos de mentoria, ensinando isso. Mas eu queria que a Dama explicasse para a gente isso não é garantia de sucesso. Então, assim, como é que é isso? Claro que todo escritor tem direito de dar mentoria, cobrar e ser remunerado por isso. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado que nesses marketings da vida, às vezes se passa uma ideia para a pessoa de que ela vai acabar o curso, vai ser um fantástico ghostwriting. E não é assim. Na vida a gente vai investir, vai gastar com coisas, mas não necessariamente vai dar o retorno. Então, assim, fala mais para a gente o seguinte, alguém quer ser ghostwriting, o que ele tem que fazer em termos de curso? Não só isso, porque não é só fazer um curso. Mas o que ele tem que fazer para ser um ghostwriter de sucesso, digamos assim, ou tentar, né? Uhum. Bom, tem que ser uma pessoa que já escreva antes, né? Você não vai começar
a ser ghostwriting da noite para o dia, mesmo que faça um curso, né? Não é bem assim que funciona. É bom ter a experiência da escrita, já, né, de alguma maneira. O quanto aos cursos é aquela história, né? Existem sim bons cursos, cursos que podem ajudar, que podem dar boas orientações, mas existem os cursos, né, que você estava falando, que tem algumas promessas, né, que podem iludir um pouco a pessoa, né? Então, se você tem condições de fazer um curso, pega um curso com boas referências, né? Não pega qualquer curso que apareceu nas propagandas no YouTube, né? Não pega qualquer curso, não. Faz uma pesquisa, escolhe com sabedoria, vê as referências daquela pessoa, se aquela pessoa tem base para tá falando aquilo, vê se o curso tem boas avaliações também, né? O público não mente, né? Os clientes, os alunos que compraram o curso vão falar sempre a verdade. Então, busca saber com alguém, né, antes se o curso vale a pena. E se você tiver condições, faça, né? Conheça, se aprimore mais. Existem outras maneiras de saber sobre o ghostwriting, né? Eu sempre recomendo a leitura. Existem diversos livros que falam sobre o tema, né? Então, você pode ler, de repente, o conteúdo do curso tá já nesses livros, né? Então, você pode ler para se aprimorar. Porque não precisa de uma formação para ser ghostwriting, né? O que precisa é a habilidade da escrita, você tem que ter um material escrito estilo, né? E o curso pode ajudar, mas o que vai ajudar bastante também é o networking. Acho que em tudo na vida, né? Você precisa conhecer pessoas, precisa participar de eventos literários, em lançamentos de livros, né? Fazer amizade com outros escritores, com outras pessoas. Então, vai te ajudar bastante nisso, né? Porque, queira ou não, ele acaba sendo um trabalho também que funciona muito com indicação, né? Então, se você tem um trabalho de escrita, você ofereceu, não, eu trabalho com ghostwriting, né? Eu trabalho com ghostwriting, não é meu foco, não é muito meu foco, porque toma bastante meu tempo. Quando eu fiz ghostwriting, assim, me sugou muito, assim, porque eu tive que fazer muita pesquisa, tive que ler muito sobre assuntos que não eram tão interessantes para mim, né? O que é que você falou? Porque eu precisei construir uma base para poder escrever sobre aquilo, né? Mas foi uma experiência boa, porque eu aprendi bastante, né? E foi muito legal. Mas é importante, sim, você conhecer pessoas e você ir se aprimorando também, construindo o seu portfólio, a sua base também com outros tipos de escrita mais simples, né? Escrevendo o que você já escreve, escrevendo o que você gosta, entendeu? É bom trabalhar isso antes. E quanto a cursos, né, toma cuidado. Qualquer tipo de curso aí, a gente precisa fazer uma pesquisa, não comprar pela emoção, porque eles captam a gente pela emoção, né? De que você vai comprar o curso, que nem você falou, vou comprar o curso e eu vou me formar ghostwriter e vou ganhar 50 mil por semana, né? Não é assim, não. É, Toma cuidado, né? porque assim, é um serviço que paga bem, claro, mas primeiro... Oi? Não tô Oi, tá me ouvindo? ouvindo. Peraí, Alô? vou aumentar aqui o volume. Alô? Alô, tá me Oi, eu ouvindo? não tô te ouvindo, Arthur. Engraçado que eu tô te ouvindo bem. Não tá saindo o som pra você? Eita. Tá me ouvindo normal? Eu tô te ouvindo normal, mas você não me ouve, né? Nossa, sumiu aqui, não tô ouvindo. Eita, experimenta sair e entrar de novo, Damaris. Eu te ouço normal. Tá ligado o microfone aí? Você tá me ouvindo e eu não? Nossa! Sai Vamos e lá, entra. deixa eu ver aqui. A coisa você escreve a pergunta aqui pra mim. Tá, eu vou sair e entrar. Ó. Tá complicado. A nossa live tá complicada, mas vamos lá. A Damaris vai entrar de novo. Bom, pessoal, estamos voltando de novo aqui. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente teve um outro probleminha, mas já estamos de volta. Tá? Vamos aqui mais uma vez continuar aqui a nossa conversa com
a Dama Góes. Então, ela respondeu para a gente a questão do ghostwriting aí, é isso mesmo. É, a gente tem que ter aquele cuidado, porque, né, como a Dama falou, eu acho, né, Dama, foi como você disse, o curso, né, é algo muito importante, você tem que investir, não adianta, né? Só que às vezes a gente também tem que analisar muito bem, porque às vezes a gente não tem muito para investir, pode estar investindo demais em algo que não vai dar aquele retorno. E eu acho importante porque eu já vi cursos de gente, às vezes, que nunca tinha tido experiência nenhuma e acreditando que com aquele curso ele já ia virar um ghostwriter. Claro que às vezes a pessoa pode até ter uma habilidade, uma aptidão grande com ela de escrita que ela nem sabia, está descobrindo agora, mas muitas das vezes não. Tem gente que não tem nenhuma aptidão e está embarcando. Então, é o que você falou, o curso, o investimento é importante, mas mais importante é o networking, é a tua habilidade de ler e escrever, que são coisas que você pode estar desenvolvendo independente de curso, porque gostar muito, porque às vezes você pode estar gastando um monte de dinheiro no curso e não adianta nada se não tiver networking. Você tem que também saber usar as mídias sociais a seu favor, se divulgar, né? Tudo isso, porque já existem várias pessoas grandonas que fazem ghostwriting. Então, você vai ser mais um na fila do pão e você não quer ser mais um na fila do pão, né? Então, uma das coisas, por isso que você falou, networking, usar as próprias mídias sociais, divulgar o seu serviço é essencial também, né? É verdade. Tem que gostar muito, eu falo assim, porque tem gente que pensa que, nossa, tô dando dinheiro para fazer isso. Não é bem assim. Tem que gostar muito, porque mesmo tendo habilidade da escrita, pode ser uma coisa meio chata, né? Você ter que estudar sobre algo que você não tem muito interesse para poder escrever sobre aquilo. Então, pode ser um processo meio chato e tem que gostar bastante para poder concluir aquele trabalho ali. Porque letras, literatura, escrita, enfim, são todas uma grande área. Como qualquer grande área, há nichos que você pode não ser tão bom, né? A visão holística é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Ninguém é holístico mesmo assim. Existem clínicos gerais, mas as especializações estão aí justamente porque são enormes, né? Então, é aquilo. Às vezes, essa questão... Você pode acabar... Aquilo que você sonhava, que é ter um pote de ouro no fim do arco-íris, virar um rombo e um problema maior para você, né? Verdade. Entendeu? Então, quando você de repente poderia trilhar um caminho que te daria o retorno monetizado, mas de repente fazendo aquilo com que você tem mais aptidão na escrita, que não necessariamente é ghostwriting, né? Então, eu fiz questão de falar, porque é um tema interessante, você está em voga no momento, sim, mas está muito em voga, principalmente por causa da galera que faz as mentorias e vende curso, porque isso é algo que cresce muito, ainda mais quando a gente está num país com uma série de problemas socioeconômicos, em que fica fácil você vender, não só isso, como qualquer curso, porque as pessoas estão correndo atrás de uma maneira de melhorar, botar mais uma renda, e numa dessas a pessoa pode piorar até a situação, então tem que ficar muito atento. Então, é algo importante falar, porque é algo rentável, é algo muito legal dentro do ramo da escrita, mas que você tem que ficar atento, porque se não for a sua habilidade, você pode criar um grande problema, né, na sua vida também. Então, por isso que eu quis tocar no assunto, mas é muito interessante, quem estiver escutando, né? Porque mas assim, várias coisas foram faladas aqui que são muito importantes, desde a revisão de um artigo, o serviço de ghostwriting, escrever a sua obra, e para muita gente de FIC que está assistindo, fica ligado, porque eu mesmo posso dizer, às vezes a gente tem uma habilidade, tem fictors que escrevem muito bem, e aí às vezes falta aquela coragem de ele pode continuar fazendo FIC, mas vai lá e tenta publicar um livro, né? Eu falo, o próprio Aldo, que é muito meu amigo, ele está fazendo claro, ele fez uma continuação das aventuras do Changeman, que é muito legal, mas ele está fazendo uma obra dele, autoral, chamada O Indomável. Até te recomendo, se você já for lá no blog, entrar em obras publicadas, você vai ver, se eu não me engano, o Indomável, ele já está, não sei se ele está com 15, 16 episódios, enfim. Mas, cara, o Indomável é excelente. Ele tem um pouco de cyberpunk, mas assim, tem a história de um mundo meio caótico, de um justiceiro, e tem a amada, enfim, mas é muito legal. Eu aconselho, se você puder ver, porque eu falei, cara, isso tem que virar um livro. Isso aqui não estava nem na pauta, mas eu vou até falar, porque está na pauta as dificuldades de ser um escritor no Brasil. A gente vai aproveitar no momento e falar sobre isso, mas emendar uma coisa na outra. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas falam, porque é muito impossível escrever, livro é caro, não sei o quê, não tem grana. Muita gente tem potencial, mas não tem grana. A gente tem até, mas a gente sabe que é possível. Hoje está mais fácil que em outros tempos.
A gente tem lá no blog, tem o Jeremias, que escreve muitos contos de terror, e tem algum material dele que ele vende na Amazon também. Você tem mas também as pessoas têm que ter cuidado, porque hoje borbulham editoras com promessas também. Então, assim, tem que tomar um pouco cuidado. Como eu já falei, até contigo em off, né? Tem pessoas do meio ambiente FIC que já escreveram coisas na Wiclap, que é um caminho interessante também, mas é bem self-editoragem, né? Você tem que editorar e fazer tudo. Enfim. Mas você, por exemplo, escreve, tem muita coisa na Amazon. Depois nós vamos dar um espaço no final para você falar das suas obras. Mas, assim... Você pode compartilhar com a gente isso dentro da cena? Tudo bem, é difícil. Como é que a dificuldade de ser um escritor no Brasil? Isso é uma coisa. Mas aproveitar e dizer para a gente como é que é assim, as formas de publicar um livro além daquela tradicional, que muitas vezes faz a pessoa fugir, se afastar. Bom, no Brasil, ele funciona um pouco diferente do mercado editorial, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países, né? Lá, como tem um público muito grande de leitores, é mais fácil. E também existe a questão lá da valorização dos autores nacionais, né, no caso americano. Tanto que são tão valorizados que até no Brasil, né, é muito valorizado os escritores estrangeiros, né? Aí, começando a falar disso, o que acontece? As editoras tradicionais, né, a editora tradicional é aquela que publica o seu livro gratuitamente, se ele for aprovado. Então, você manda um original, ele é aprovado, ela publica e você não tem preocupação nenhuma com nada, né? Eles vão arcar com revisão, vão arcar com diagramação, com marketing, com tudo. Essa é uma editora tradicional, o sonho de todo escritor, né? Uhum. Aí o que acontece? As editoras tradicionais no Brasil, elas, em grande maioria das vezes, elas publicam livros de autores estrangeiros traduzidos, autores que fizeram sucesso, né? Vamos supor, vou pegar um caso aqui que é antigo, mas ainda sendo bem falado hoje, o Crepúsculo, por exemplo. Crepúsculo, a saga Crepúsculo fez muito sucesso, virou filme, aí no Brasil, né, publicou. Aí fez sucesso também no Brasil. Aí também muitos outros livros também que acabam fazendo sucesso. Guia do Mochileiro das Galáxias, também um outro livro que, né, ficou muito conhecido aqui, foi publicado. Então, as editoras tradicionais focam muito em escritores estrangeiros traduzidos, né? Traz essa tradução aí. Em escritores brasileiros já renomados, entendeu? Que são escritores que já fizeram muitos. Paulo Coelho, por exemplo, é um escritor que faz muito sucesso até hoje, né? Uhum. Tem outros escritores também que estão super em alta. E aí, eles dão essa preferência, dão esse espaço para esses autores que já têm nome. Ou, de repente, para alguma celebridade, né, que escreve um livro sobre aquela celebridade, um youtuber que já está famoso, né? Então, alguém que está em alta, é escrito um livro, e esse livro vai ter muito espaço ali. E aí, para nós, né, os pobres mortais, né, fica muito difícil o acesso a essas escritoras tradicionais. Então, para você poder enviar um original para uma escritora tradicional, para a maioria, por exemplo, você precisa de um agente literário. Só que para ter um agente literário, você precisa ser um escritor de sucesso. Só que para ser um escritor de sucesso, você precisa de um agente literário. Aí cria um paradoxo. Cria meio que um paradoxo. Né? Um ciclo vicioso, né? Sim, e é difícil achar um agente literário. Eu conheço um agente literário, só conheço um. Né? Em todo o networking que eu já fiz, eu conheço muitos escritores, muitos jornalistas e tal, mas agente literário eu conheço um pela internet, nem pessoalmente eu conheço. Né? Eu tenho contato dele ali pela internet. Né? Só que é um pouco difícil de se conseguir isso. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil? Né? Muitos escritores estão recorrendo a essas editoras que publicam Se Você Paga. Né? Na verdade, elas não são editoras, elas são prestadoras de serviço. Né? Elas vendem ali o nome como editora, né? Mas elas são basicamente gráficas, porque você paga, vamos supor, tem um exemplo de um que eu entrei em contato só para ver, né? Para fazer a pesquisa ali. Se você mandar o seu original, eles vão aprovar. De cara, eles não vão, você manda, aprovou. Só que aí você, para publicar, você vai ter que comprar, por exemplo, 100 exemplares. Aí vai pagar lá R$1.800, por exemplo, por 100 exemplares. Ou tem alguns que tem planos, você adquire 50 exemplares e paga, né, tanto. Aí tem diversos planos aí. Isso são prestadoras de serviço, não são editoras.
elas vão publicar o teu livro se você pagar, só que esse valor aí que elas vão cobrar de você, eles vão fazer ali a revisão, né? Vão cuidar dessa parte. Muitas vezes não fica bem revisado. Eu já peguei alguns casos aí que eles fazem um trabalho bem feio mesmo, né? Bem mal feito. E eles não vão fazer o marketing do teu livro, tá? Eles podem até vender essa ideia, mas não fazem o marketing do teu livro. Eles só vão colocar na editora deles, no site deles. Mas quem vai ter que arcar com a marketing é o escritor, né? Certo. Então continua sendo bem, bem trabalhoso. E a única editora que eu vou citar o nome aqui, que faz publicação assim de originais sem cobrar nada, é a editora Patuá. Uma editora que faz lançamentos incríveis, né? Você manda o seu original, procura aí, pesquisa Editora Patuá, pesquisa o trabalho deles, que é muito legal. Eles são a única editora que eu lembro, assim, que eu posso citar o nome, que faz essa publicação sem intermédio de agente literário. Só que você tem que mandar o seu original e esperar ser aprovado, né? Tem que estar dentro da linha editorial deles ali, mas faz uma pesquisa que vale a pena, é bem interessante o trabalho deles, né? Sim, legal. E aí também os escritores acabam recorrendo à autopublicação por conta disso. Sim. Né? E foi aí que editoras como o ICLEP cresceram, né? Atendendo esse tipo de demanda, né? O ICLEP, o Clube dos Autores, né? Tem diversos que estão trabalhando dessa maneira. Elas são basicamente gráficas, né? Eles fazem impressão sob demanda. Então você não precisa, e é muito vantajoso, você não precisa pagar para 100 exemplares serem impressos ali e de repente ficar parado para você ter que vender isso aí de porta em porta. E fora que sempre tem a possibilidade até de vender só digital também, se a pessoa quiser, né? Sim. No momento eu estou fazendo isso, eu só estou vendendo digital, né? Eu tenho aí, como eu faço diagramação, eu estou fazendo a diagramação de um livro meu que eu quero lançar ele ano que vem. Mas eu estou fazendo tudo por mim mesma. Eu estou fazendo por autônoma, mas eu estou bem, assim, conhecendo bastante o mercado, como é que funciona, eu pesquisei bastante, né? Mas ainda bem que com essa revolução da tecnologia, da internet, isso existe. Mas eu estou falando isso porque muita gente não sabe disso. E acaba só pensando nessas editoras tradicionais, que são impossíveis de você entrar, aí acabam indo para essas prestadoras de serviço que a pessoa acaba continua sendo bem custoso para a pessoa e sem o retorno, porque não tem a divulgação. Mas tem esse caminho que eu não vou dizer que é mais fácil, não é isso que eu quero usar, mas um caminho mais viável, né? Que, como eu citou o caso, aí você tem um caminho como a editora, você falou a Patuá, mas aí tem que seguir a linha editorial, tem que sentar e esperar, mas é um caminho, você pode pesquisar e ver se encaixa. Mas tem um caminho mais viável, que são esses envolvendo essa auto-editoração, autopublicação, né? Enfim, como o ICLEP que a gente citou aqui abertamente. Mas, já que você tem publicado muito na Amazon, você pode compartilhar com a gente um pouquinho esse esquema da Amazon, que na Amazon também, com a própria Amazon, a pessoa também tem como fazer um trabalho, digamos, que seja mais viável para ela conseguir publicar, não é? Sim. A Amazon, ela faz a publicação digital, é bem fácil de fazer, né? Existe a possibilidade de publicar em PDF, mas também a Amazon recomenda, né? Tem uma ferramenta deles que chama do Kindle Direct Publishing, que é você faz a sua autopublicação. Aí você baixa um software que é bem leve, né? Você entra no site da Amazon, baixa lá o software para você fazer upar o seu arquivo do livro ali. Ele faz uma divisão completa. Você pode dividir ali coloca ali o prefácio, coloca, né, o conteúdo do livro, divide por capítulo, tem a parte do agradecimento, a parte do autor, né, tem o índice, tem tudo isso. Ele até faz um índice automático ali dentro, né? Você só vai colocando os capítulos. Se você tiver o arquivo em Word bem certinho, ele dá para upar, ele puxa direto do Word e faz ali a separação, só precisa dar uma revisada para ver se está certinho. Mas você publica ali na Amazon, não precisa registrar o livro para publicar digitalmente. E quando publica na Amazon, ele vai gerar um númerozinho ali de registro, né, na própria Amazon. E também existe ali a possibilidade de fazer a publicação física através da Amazon, né? Só que a pessoa precisa arcar com a diagramação do livro, né? Dá assim, se pesquisar, você vai achar orientações para diagramar o seu próprio livro. É bem trabalhoso. Eu já diagramei alguns livros, né?
é bem trabalhoso, é bem chatinho também. Se você se fizer errado, a impressão vai ficar toda errada também. Se errar uma página ali, vai ficar tudo torto. Então tem todo um trabalho ali da diagramação. Mas a Amazon faz também, igual o ICLEP, igual o Clube dos Autores, ela faz também essa publicação sob demanda, né? No YouTube, a gente vai achar diversos reviews, né? De autores que publicaram pela Amazon, pelo ICLEP, pelo Clube dos Autores, e é muito legal, que eles fazem a comparação de cada livro. Quem tiver interesse aí, faz essa pesquisa no YouTube, tem. Ele compara, fala da qualidade de cada livro, da vantagem e desvantagem, é bem legal. Mas na Amazon, por exemplo, eu publiquei só digital, por enquanto, né? Fiz a publicação lá digital. Como eu faço revisão também, apesar de ser muito difícil revisar o próprio livro, não é porque eu sou revisora de outros, revisar o meu próprio é um trabalhoso, porque, né, Sim. a gente está acostumado. O olho às vezes está viciado também, tem tudo isso, né? É muito, então, eu acabo ou pedindo para outra pessoa revisar, ou eu reviso, eu dou um descanso e depois de um tempo eu volto no livro e reviso ele. Vou fazer assim. Certo. Mas eu subi ali alguns livros na Amazon e está sendo bem legal a experiência, né? É claro que toda a divulgação fica por minha conta. Sim, sim. Mas dentro desse caminho mais viável, e aí a gente tá falando, porque a gente está falando para pessoas que né, em face da realidade do país, tudo mais, que não tem esse recurso, né? Então, assim, é o caminho mais viável, e querendo ou não, a gente tem que se ligar que digamos, o e-book, né? O digital está muito em voga, né? As pessoas leem em tablet, leem no celular. Então, assim, até porque as pessoas talvez não têm tanta grana para o livro impresso, propriamente dito, né? Então, é uma possibilidade bem real. Eu acho bem interessante esse esquema aí. Mas mesmo ele sendo digital, há a possibilidade da pessoa pagar o ISBN, né? Mesmo ele sendo digital, não é isso? Sim, tem como entrar fazer o registro do ISBN, porque assim, o ISBN é o CPF do livro. Sim. Ele precisa para poder publicar o livro impresso, para poder vender nas editoras ou vender na livraria, né? Ele precisa, e na Amazon também, ele vai precisar do ISBN. A pessoa pode procurar na internet, porque tem como fazer por si mesma. Existem pessoas que cobram para fazer o registro, né? Algumas pessoas cobram um preço ok, porque dá trabalho fazer o registro do ISBN, tem muita informação para colocar ali, né? Mas tem pessoas que cobram um valor um pouco absurdo, que eu já achei aí, mas dá para fazer por si mesmo, né? Dá para fazer bem tranquilo. Tem também a ficha catalográfica, que é muito importante, que é o registro do livro na Biblioteca Nacional, é bem interessante. Ficha catalográfica no mesmo site que faz do ISBN, faz a ficha catalográfica também. Sim. Com menos de R$ 100 a pessoa consegue registrar tudo. Sim, porque eu tô falando que é muito importante, porque, claro, tudo bem que às vezes a pessoa, não, estou fazendo só digital. Sim, mas se você já faz essa etapa, primeiro que é um registro do livro, mesmo sendo digital ou não, é o CPF do livro. E amanhã depois, se você puder ter a versão impressa, isso já está feito, né? Tem esse lance também, né? É bom verificar porque quando faz o registro do ISBN, ele geralmente você especifica ali o livro, quantas páginas tem, né? Tá. É bom dar esse é o último passo. Depois que escrever todo o livro, que a diagramação estiver pronta, aí faz o registro do ISBN, porque vai ter todos, quem fez a revisão, quem fez a capa, quem diagramou. A gente coloca, como a CPF, tem todas as informações ali. Entendi. É bom, né, para a versão impressa, é bom tomar bastante cuidado aí para fazer esse registro certinho. E também se é a primeira edição, segunda edição. Entendi. Né? Ele vai estar essa informação, tanto no SBN e na ficha catalográfica também vai estar ali a ficha catalográfica, para quem não sabe, eu tenho aqui um exemplo, deixa eu ver. Esse aqui, ó, cadê? Dá para mostrar aí? É a ficha catalográfica. Não sei se dá para ver certinho. Todo livro tem um quadradinho aqui. Ele precisa ser feito por um bibliotecário, não é qualquer pessoa que faz, né? Ele tem as informações do livro ali, quem escreveu, qual ano foi publicado, qual é a editora, cidade, né? O tema, a temática do livro, vai ter tudo ali. Aí também é um caminho, eu acho que eu vou escrever sobre isso, o que você acha? É interessante. Não, na minha dúvida, então é o seguinte, na verdade, então, o ISBN e a ficha catalográfica são elementos
mais importante mesmo quando a pessoa for fazer a versão impressa. A pessoa só está com o livro digital, não compensa, né? Pode até fazer, mas não é necessário. Na Amazon, por exemplo, não precisa, né? Se a pessoa quiser só publicar digitalmente, não, eu quero só... Não precisa investir nisso no momento. Aí agora, se você quiser transformar esse livro numa versão impressa, aí é um passo que vai ter que passar. Entendi. Dá para imprimir um livro sem o ISBN, sim. Não vou dizer que não dá. Algumas gráficas aí, eu não vou dizer se o ICLAP faz isso porque eu não lembro. Mas existem outras prestadoras de serviço, né, parecidas que fazem a impressão do livro sem o ISBN. Só que daí não dá para colocar para vender na Amazon, por exemplo, né? Ou para Claro. vender numa livraria. Você Sim, vai vender de porta em porta. sim, não dá. O livro. O ISBN é importantíssimo. Não, legal, legal, muito bom. E a ficha catalográfica é algo que a gente já fez monografia, sabe? Mas não precisa nem mestrado, doutorado, próprias monografias, né? Com mestrados, doutorados. Quando você vai para a biblioteca da universidade, tem que ter uma ficha catalográfica também. Então, isso é algo. Só que aqui nós estamos falando de livro. Ótimo, eu sei que eu acabei falando muito desse assunto aí, mas eu achei interessante a gente abordar isso, porque é um caminho, as pessoas precisam saber que existem caminhos, né? E essa situação, isso que a Amazon sugere lá do formato deles digital, né? Sem ser o PDF, esse do Kindle, né? Que você está falando, né? É bem interessante porque, assim, o formato PDF sempre facilita para as pessoas saírem copiando, espalhando, né? E você não ter menos venda, né? Querendo ou não, por isso que é melhor o formato deles, não é isso também? Sim, então, eu super recomendo. E não é é uma ferramenta assim muito fácil de mexer, né? E funciona muito bem para a Amazon, porque a vantagem do EPUB desse formato é que você pode aumentar o tamanho da letra para adaptar a sua tela, né? Que, assim, tem, dá para ler no celular e no tablet e no leitor digital também. Eu tenho um leitor digital, que é esse daqui, né? Que é o Kindle. Ele tem uma tela que imita papel impresso, é muito agradável de ler através dele. E essa possibilidade de ajustar aí é uma coisa que otimiza a leitura. Facilita também, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ler em PDF, porque eu tenho um livro aqui que ele está em PDF e ele é estático. Não dá para Sim. aumentar. E a letra tá pequenininha, tá formiguinha, assim. Eu sei se é a idade também, né, Arthur? Eu Ah, não tô enxergando nada, eu fico assim. você tá jovem ainda. Você tá com 34, eu tô com 45. Tá bom. Não, É. é muito vantajoso esse formato, eu super recomendo. Não é difícil de mexer, tá? É uma coisa muito intuitiva, né, lá na Amazon. E vai facilitar a leitura para quem lê no celular, no tablet, no computador ou no leitor digital aqui. É isso. Dama, nós estamos nessa complicação que foi, né? Mas está sendo bem legal. Mas só para a gente ir para finalmente. Complicação que eu digo, foi uma trabalheira para a gente botar esse vídeo para fora. Com a live que deu zebra, internet. Mas só para a gente caminhar, como a gente está falando com um público mais de história, um público de FIC, você falou que eu acho que eu escrevi uma FIC, eu acho que se encaixa no conceito de FIC. Fala um pouquinho, como é que foi essa experiência? Como foi essa bendita FIC? Como foi o contexto da história? Eu não sei dizer assim, acho que não sei dizer se é bem uma fic, é porque assim, eu escrevi uma história, né, do Sherlock Holmes. Eu sou muito fã de Sherlock Holmes, né? Então eu escrevi uma versão de Sherlock Holmes. Tomei o cuidado de escrever. Existem duas versões de Sherlock Holmes, né? Aquela versão que é a clássica, que é quando o Sherlock Holmes que é mais frio, né? Não tem aquele contato, não é muito humanizado, né? Ele é frio e calculista, Sherlock. E essa versão ela já é domínio público. Você já pode escrever, assim, pode escrever sobre ela mais livremente. A outra versão o Sherlock Holmes é uma que ele tá se humanizando mais, aquela questão da emoção, do coração. É aquela versão aqui mostrada no filme Enola Holmes. Não sei se alguém, né, já assistiu Enola Holmes, né? Teve até um processo em volta disso com a família do autor do Sherlock Holmes, que é o Sir Arthur Conan Doyle, né? Seu xará. Sir Arthur Conan Doyle. A família dele processou a escritora que escreveu o livro da Enola Holmes, porque ela usou a versão do Sherlock Holmes humanizada e não tinha direito sobre isso, deu todo um problema lá, né? Enfim. Mas eu escrevi
um livro sobre Sherlock Holmes, só que eu fiz uma versão, foi até por um concurso que eu fiz isso, né? Eu fiz uma versão do Sherlock Holmes mulher, que era, nasceu em um universo paralelo, nasceu mulher, né? Que era a proposta do concurso. Mas eu usei todos os trejeitos de Sherlock Holmes frio e calculista, assim, e eu gostei muito da experiência, porque eu senti esse gostinho de você escrever um universo que, né, uma história, um personagem que já existe. É uma Sim. delicadeza, assim, é um cuidado que a gente toma, né? Você descrever é até assim, se eu pudesse, eu pediria até licença para o autor, com licença, eu posso escrever um livro com o seu personagem, né? Dá até essa vontade, assim, porque é um cuidado, né? Eu acho que é um carinho que a gente tem, Uhum. né? De descrever aquilo, né? Um personagem já existente. É até uma ousadia. Eu senti eu tive esse misto de sentimentos, assim, né? Uma ousadia você escrever um personagem de alguém, né? E é uma honra também, porque se você escreve um personagem, um universo, né, dentro de um universo que já existe, é uma honra, porque significa que você ama muito aquela história, que a história que aquele autor escreveu chegou nesse nível. Quem sabe alguém faça uma fic, né, de uma obra minha um dia, com personagens Sim, meus, né? sim. Acho que Não, seria uma grande honra para mim, porque se alguém escreve é porque ama muito aquele universo. sim. Não, isso que você fez é uma FIC, com certeza. É FIC, com certeza, não tenha dúvida disso. Eu tenho que falar aqui, porque o Norberto, o Aldo, o pessoal sempre fala, porque, querendo ou não, lá no Mindstorm só tem homem, né? Então a gente até já falou, até conversamos com a Fabíola, que teve aqui, né? A gente sempre fala, ah, estamos convidados. Se um dia, se tiver um one shot que seja, se tiver uma coisa, uma FIC, uma coisa escrita que quiser, o blog tá, eu sei que você já é uma escritora monetizada, mas o blog está lá aberto também para essas, tá lá aberto também para essas aventuras, porque todos nós também, mesmo quem é profissional, pode ter às vezes algum escrito que seja um conto, enfim, algo que possa ser assim, bem domínio público, bem fique. E também é uma forma também das pessoas, até às vezes um outro grupo de pessoas conhecerem o seu trabalho, como estou dizendo, o Jeremias, que escreve vários contos de terror, ele tem duas obras bem legais, que é o Carcará Negro, né? E o Spectrum X, que são tokusatsu, digamos, são live action, história baseada em live action, mas com terror. Ele escreve muito bem terror. Mas ele tem vários livros na Amazon também, que ele tem colocado profissionalmente, assim, vendendo na Amazon e tal. E tá lá, né? Então fica o convite para você também. Quem sabe, eu já te fiz esse convite antes, mas fica de novo. Se um dia se Já fez mesmo. tiver um one shot, se eu quiser mostrar o seu Sherlock também, enfim, tá lá. Se quiser um dia botar. Eu escrevo outro. Eu tô com outras ideias aqui, porque esse Sherlock, ele não é o Sherlock original, né? É uma versão do Sherlock que eu tive que escrever nesses moldes, porque era a proposta do concurso, né? Eu fiz em um universo paralelo, é uma conto futurista. Então, o Sherlock Holmes é uma história que passa 100 anos no futuro e ele tem que andar ali entre universos paralelos, entre dimensões paralelas, na verdade. Então, é uma história assim, eu coloquei todo nesse universo. Mas aí, para entrar no tema do teu blog, eu estava conversando com você, né? Eu comecei a entrar no mundo dos animes depois dos 30 anos de idade, né? É um mundo que eu conhecia antes, assim, né? Eu já li mangá, na verdade, eu já li mangá. Na época da escola eu lia mangá. Ó, acabei de lembrar aqui. Eu peguei emprestado dos meus amigos, né? Aí eu comecei a ler mangá ali. Mas o contato com animes aconteceu muito tarde comigo. O meu filho de 8 anos, ele ama. Então ele Sim. assiste, eu acabo acompanhando ele e comecei a gostar muito. Eu já maratonei alguns aqui, né? Tem Uhum. alguns que ele já me indicou, aí a gente vai assistir. E eu tô gostando muito. Eu acho que até alguns que eu estava assistindo, tive até algumas ideias de fic, quem sabe, né? Quem Eu tava sabe. assistindo e pensando assim, caramba, e se tivesse um personagem assim, assim, assado? Tá? Comecei a imaginar algumas coisas ali. Quem Uhum. sabe não é uma fic nascendo aí, né? Não, mas de novo eu digo, às vezes o pessoal pensa, como eu falei, o blog, mais até do que anime, ele é muito mais, tem muita influência do que a gente chama de tokusatsu lá no Japão, que seria live Uhum. action, né? Quando digo Power Rangers fica mais fácil para as pessoas, mas aqui o Power Ranger nada mais é do que, na verdade, as histórias japonesas, que eram o Super Sentai, que tem a parceria da Toei com a Saban, e eles fazem a versão americana com o Power Rangers. Mas Google você tem. Five também? Sim, Google Five. Google Five Sou muito fã, eu assistia Google Google, Five. Google Five, Changeman, Flashman, na verdade são os Super Isso. Sentai, que são os heróis com robô gigante.
e de Heróis de Cinco, Adoro. é que depois a Toei fez parceria com a Saban e passou a vender para o Ocidente, mas dessa maneira que eles compravam os direitos e eles criaram os Power Rangers. Então eles pegavam as cenas das séries japonesas e entremeavam com atores americanos. Hoje não é nem mais Saban, né? Agora é a Hasbro que está com a franquia Power Rangers, Hasbro, que fazia o G.I. Joe e tudo mais, e eles já estão investindo pesado em mangá, em HQ no caso, e inclusive já com muito mais cenas americanas do que japonesas. Mas enfim, então o blog tem muita influência desse tipo de super-herói, porque as pessoas que escrevem têm muito isso. Mas já tem uma galera trabalhando muito com anime, tem até o Kiske, o Arthur Kiske, que vai até participar da nossa próxima Mindset, que ele se baseia muito naqueles animes de ringue de luta, e ele tá colocando histórias sobre isso lá. O Jorge, né, que já participou aqui de live, o Jorge tem podcast, um monte de coisa. O Jorge tem histórias que ele se baseou em Sentai, né? Como ele tem o Esquadrão Mítico Tupangers, que eu acho muito legal. Ele se baseou na mitologia brasileira, assim, né? E criou um Super Sentai. É muito legal, os Tupangers. Mas só que ele também está escrevendo agora o Rise to the Skies, que é um anime com cara de dorama, entendeu? Então, não é, Nossa, a gente procura falar isso porque às vezes como tem muito dos heróis japoneses ali, né, e tal, seja anime ou tokusatsu, as pessoas às vezes pensam, não é pra mim. Não, Futuca que você vai ver que tem vários. O próprio Indomável do Aldo é uma coisa bem diferente. Aí o Aldo sempre foi tokusatsu. Mas ele agora também está escrevendo o Grundtag, que é excelente, que é baseado em RPG. Então tem coisas diferentes, entendeu? Tem parte só de terror. Tem heróis japoneses, que foi um desafio que o Norberto fez, que a gente procurou pegar esses heróis e escreverem dentro de um conto de terror. Como tem lá. Olha, Então teve. Eu mesmo peguei o Kamen Rider Black e coloquei num episódio com zumbis. Então a gente fizemos coisas assim. Então, assim, é interessante. Tem muita coisa lá no blog, mas tem espaço. Se a pessoa quiser escrever assim, quero escrever uma novel, beleza. Um conto só de um episódio. Então você está mais do que convidada, tá? Quando quiser, botou ideia, escrevi estamos de portas abertas, tá bom? eu tô lembrando quando era criança, eu assistia Gogo Five, eu assistia Jaspion, Changeman, e eu inventei uma heroína quando era criança. Ai, a minha primeira fic. Tá vendo? Eu tinha toda uma história dela, assim, era aquela coisa de criança, né? Sim, Fiz sim. a musiquinha, desenhava ela, tudo. Baseada nisso que eu assistia quando era criança, eu adorava. Sim, a primeira fic que eu fiz na vida também foi baseada. Já falei isso aqui em outras lives, né? Existia um desses heróis antigos, tinha um que era muito tosco, passava na. Porque assim, a Manchete foi a explosão, aí depois alguns foram pra Band, foi o caso do Google Five, porque na verdade essas outras emissoras, a Band pegou Metal, deu Google Five e tal, porque na verdade foi para concorrer com a Manchete, mas a Globo pegou, por exemplo, o Gavan e pegou Bycrossers. Nossa, Bycrossers era muito tosco, mas era engraçado. Eram dois irmãos, né? Só que assim, eu lembro que eu fiz uma fic, eu era criança, no caderno sobre Bycrossers. Todos nós temos uma história assim. Então, assim, fica o convite. Mas, Dama, muito obrigado mesmo. E para terminar, assim, o nosso papo, é claro que eu vou dar espaço para você agora mostrar seus livros. Mostra para gente, né? Os teus livros, o que você está trabalhando, quais são os seus projetos mais recentes, o que você tem para mostrar para gente? Bom, eu vou mostrar um livro aqui que eu tenho ele na Amazon, no formato digital, e eu fiz, assim, eu estou trabalhando no processo dele para poder fazer a publicação. Eu trabalhei aqui, esse aqui, vou mostrar, o Nia não morreu. Perdão, é aqui. Travou ali. Então, o Nia não morreu, eu fiz a capa dele, né, toda essa publicação aqui eu que fiz. Trabalhei na diagramação dele também. E é um projeto que ele acabou estacionando um pouquinho, porque na época que eu estava fazendo isso, a minha mãe adoeceu, depois infelizmente veio a falecer, então acabou arquivando, né? Acabei arquivando esse projeto. Até consegui mostrar para ela esse livro, que, né, foi uma felicidade para mim. Mostrei para ela e ela ficou muito feliz e tal. Mas aí depois, com todos os acontecimentos, acabou estacionando e depois vieram outras coisas a resolver. E agora eu estou voltando com esses projetos. Então, esse aqui é meu primeiro livro impresso. Ano que vem eu quero lançar ele oficialmente, né? Esse aqui é o primeiro livro que eu lancei, né, na Amazon. Foi esse aqui. E
Depois dele, tem alguns outros também. Tem o Mistério Interdimensional, que é da Sherlock Holmes. Eu pretendo, tem outras histórias que eu quero escrever desse universo, porque esse é um conto, né? O Mistério Interdimensional é um conto, eu quero escrever outros universos. Pro ano que vem vai ser uma publicação de uma crônica minha, na coletânea do Off Flip, que é um selo muito importante para um escritor, assim, e é um projeto que eu sempre estou de olho nele. E eu enviei uma crônica minha, né? E ela vai ser publicada nessa antologia no ano que vem. E eu tenho também lá na Amazon, para quem for olhar, eu tenho outros livros de não ficção também, que eu comecei a escrever para alguns projetos paralelos meu, né? Eu tenho um blog que fala sobre inteligência emocional, né? Sobre amor próprio e relacionamentos, eu abordo sistemas. Eu escrevi alguns livros, alguns e-books grátis para esse blog e tem também um livro na Amazon, né? Faz parte desse projeto, Amor Sem Crise, tá lá na Amazon. Escrevi um livro sobre canto, também, alguns conhecimentos, eu dava curso de canto. Agora, no momento, né, não estou dando mais aulas, mas eu dava um curso de canto e eu resolvi colocar tudo num livro, né, de forma bem didática, para quem está começando ali no canto, tá lá na Amazon também, chama Canto Sem Mistério. E tem também um livro que eu escrevi para quem vai prestar vestibular, né, é o Guia da Escrita Perfeita. Ele fala sobre processo, sobre como escrever bem, né? Ele tá muito focado ali em redação, para quem vai prestar vestibular, mas ele serve também para quem tá escrevendo outros projetos, porque ele passa ali exercícios para a pessoa praticar a escrita, entendeu? Passa diversas dicas. Ele também tá lá na Amazon, né? Tenho outros projetos em andamento também, que estou escrevendo. Tem um livro que tá mais ou menos na metade, ele é uma ficção com um fundo histórico, né? Tá me dando um pouquinho mais de trabalho, porque tem a questão da pesquisa histórica, né? Algumas entrevistas também que foram envolvidas aí. E a construção da história em si, eu quero, né, lançar ele também ano que vem, espero. Né, vamos ver como é que sai, que esse projeto tá dando um pouquinho de trabalho, que nem eu falei. Tem várias pesquisas envolvidas nele, né? E também acaba sempre surgindo alguma coisa para trabalhar paralelamente, né? Livro de outras pessoas que eu vou trabalhando e eu vou ajudando, auxiliando, fazendo a mentoria ali também, né? E outros projetos que eu acabo sendo, né, participando também aí. Vamos ver, tomara ano que vem eu quero estar aqui, né? Quero voltar com tudo aí, que tem bastante coisa para participar. Tem até uma certa pessoa que está me convidando para escrever uma FIC aí. Tô te devendo faz tempo, né? Ah, tranquilo, eu sei que para quem é escritora profissional, isso é muito mais complicado, né? Você tem tua vida profissional e a FIC acaba sendo, às vezes, um hobby. Muitas das vezes a gente tem um cuidado, que foi uma coisa bem legal da live com a Fabiola, que as pessoas, mesmo no mundo da FIC, elas têm um cuidado muito grande, né? Elas também agem profissionalmente, elas se preocupam com os seus leitores, com os comentários. E muitas das vezes até ela contou um episódio de uma comunidade que ela participava, que tinha uma autora. Uma vez ela foi lá e se preocupou em pedir desculpas porque ela estava sumida, mas por causa da vida, assim, assado. Então, assim, a preocupação é a mesma, só que, claro, você já tem toda uma estrutura da tua vida monetizada, da tua vida profissional. Mas é um convite que a gente faz. Um dia, você até fala da ideia do one shot, porque é óbvio que uma coisa, assim, uma pessoa que vive da FIC escrever um trabalho em vários episódios, é uma coisa que alguém que está trabalhando profissionalmente, mas o convite está feito. Tá? E, de qualquer maneira, cara, foi muito. A gente sabe que foi uma luta, mas conseguimos gravar, tivemos problema no ao vivo, não deu. Estamos com 3 partes de arquivo aqui que eu vou juntar, aconteceu de tudo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bom, muita gente vai ser impactado. Foi excelente esse papo, um aprendizado enorme com você aqui hoje, estou muito feliz. É incrível a sua evolução, assim, a gente se conhece há um bocado de tempo, especificamente mais por causa de uma banda. É verdade. Do Petra, que é uma banda gospel que a gente ama. E a gente se conheceu até por causa de um amigo em comum de São Paulo, né? E tal, da época do Petra também. É muito legal. E assim, e ver como que você evoluiu a partir daí, né? Porque naquela época eu sempre te via muito o lance da música, porque você é música também, mas como você. Eu não tinha nem noção tanto dessa tua parte da escrita. Naquela época eu já gostava de escrever, mas a gente nunca trocou ideia sobre isso. E a gente acabou agora conversando mais sobre isso. E é muito bom ver
seu trabalho crescendo. Esse livro da Nia não morreu, né? Ele, de qualquer forma, digitalmente as pessoas encontram ele na Amazon, certo? Ele está lá, né? Sim, tá na Amazon. Ano que vem a tua ideia é trazer o impresso. Você tem uma versão tua aí, né? Mas a tua ideia é lançar em impresso. Sim, essa eu vou lançar impresso com cenas a mais. Ah, sim. Mais coisas, porque Vai ter um eu escrevi. diferencial, né? Tem que ter um diferencial. Sim, porque eu fiz. É uma história assim: uma jovem que sofre acidente, entra em coma, e aí ela se encontra, o espírito dela se encontra num lugar, né, além do espaço-tempo, e aí teve uma confusão lá, porque para ela ter morrido naquele acidente, só que ela não morreu e eles não conseguem finalizar a vida dela, tipo assim, ela fica presa, aí ela tem que resolver essa questão aí, começa uma saga para ela resolver tudo isso. Entendi. E Muito bom, hein? tem que descobrir o sentido, o sentido da vida, se ela tem o sentido da vida, né? Eu gosto dessa questão de uma confusão criada num lugar que geralmente não teria uma confusão, né? Que é a questão da morte aí. Aí, né, eu tenho outras coisas que não saíram nesse livro, que na verdade é mais um conto, né, bem trabalhado, né? Um conto grande, né? Um livro pequeno, um conto grande. Sim. E ele tem várias cenas assim que vão estar no livro impresso, e também já tem a parte 2 aí que tá sendo trabalhada também. Eu vou deixar essa parte 2 um pouquinho para depois. Quero trabalhar no lançamento da versão impressa. Vai ser maior do que essa, que essa aqui tá pequena ainda, né? Sim, sim. Vai ser maior do que essa, com cenas a mais aí. Vamos aguardar. Legal. E você vai vender, tua ideia é vender impresso na Amazon ou vai botar em outro lugar? Eu vou botar em outro lugar. Tô fazendo uma. É porque na Amazon demora um pouco para enviar, né? Não sei como é que tá agora. Antigamente ele era impresso nos Estados Unidos e enviado para cá. Não sei agora como é que tá. Tá. É um Então processo um pouco longo, né? Então é muito mais fácil na Amazon trabalhar com o digital, né? Tá certo. É um baita desafio. Cara, muito legal. Muito legal. E é um livro, pelo que você está falando aí, bem interessante. É um projeto que vale realmente muito a pena. Se você quem sabe ele vai abrir portas enormes, né? Quem sabe? Muito bom. A minha ideia é essa. Muito bom. Muito obrigado, Dama. E para terminar, né, realmente, deixa a tua mensagem final, seja para Victor ou não, para aquela pessoa que quer viver por meio de FIC ou monetizado, enfim, mas quem está na escrita, quem é um autor, né, seja ele anônimo ou não, enfim, uma mensagem que você dá para ele, assim, a gente conversou aqui, já ficou claro as dificuldades e tal, mas qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa final? Bom, primeiro, eu agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui. É muito bom falar com você, assim, né? A gente tem que fazer isso mais vezes, na correria do dia a dia. Quando o Nia sair impresso, vamos fazer um lançamento aqui no Mindset também, tá? A gente fala. Opa, vamos sim. Mas, olha, primeiro, o mundo precisa ver a sua arte, né? Fica com essa frase porque, assim, a insegurança que foi falado no começo, ela é natural, né? É uma coisa, é como se fosse um obstáculo a ser superado. Ela vai acontecer. Mas se a história nasceu, se a história está aí na sua mente, está aí pipocando a sua cabeça, ela está incomodando, é porque ela é um projeto que está querendo nascer. Então, deixa nascer, né? Dê importância, dê a devida importância. A sua história precisa acontecer, a sua história precisa sair. E tem público, né? Vai ter público, sim. Né? Se for a FIC, porque a FIC, assim, é uma coisa que tá bastante em alta e eu acredito que vai crescer ainda mais, porque as pessoas, o que elas buscam na escrita? Elas buscam identificação, né? Ela tem que se identificar. Então, se naquela história, se tem um universo que ela já conhece, ela vai ter essa segurança de ler uma história de um universo que ela já conhece. E pode ser uma porta também de entrada para você escrever aí, criar o teu próprio universo, né? Mas não desiste, assim, continua escrevendo, aprimora a tua escrita, então não é só ter o talento, aprimora a tua escrita, leia livros sobre escrever, leia livros sobre outros autores, né? Veja vídeos também, documentários, artigos, busque esse aprimoramento. Se tiver condições de arcar com um curso legal também, um investimento, né, que vale a pena, mas se não tiver, tem muito conteúdo aí grátis. A internet está cheia de coisa boa, né? Procura, na própria Amazon você vai encontrar livros muito bons para quem é escritor, então
vai aprimorando a sua escrita, vai melhorando, vai treinando também, viu? Escritor precisa treinar. A gente, eu vou falar aqui, né, metaforicamente, a gente amassa muito papel, né, e joga fora até chegar no que a gente quer, né? A gente vai fazendo esse aprimoramento, mas continua escrevendo, continua aí se aprimorando, vai valer muito a pena. Essa história que tá na sua mente precisa sair, porque o mundo precisa ver ela. É isso. Legal, Dama. Excelente. Pessoal, com essa frase, essa fala da Dama maravilhosa, a gente termina, né, essa live que não foi live, que começou 8h30 lá no canal e agora, nesse momento, são 11h23, tadinha. E eu falei, não pode passar de 1 hora, tô aqui. A gente tá 3 horas, assim, porque caiu lá, e aqui deu problema também, mas o problema que foi que caiu a carga da bateria e tal. Eu vou ter o trabalho de juntar esse troço aí. Até amanhã, imagino que seja no canal do YouTube, e aí vocês vão poder ver. Então, mas é legal a gente conversar assim, para vocês verem que não foi live aí ao vivo para vocês, mas para a gente aqui foi. Então a gente fez assim, sem se preocupar com isso. Porque também se a gente não faz agora, a gente não ia arrumar outro dia para fazer isso. Então, assim, agradeço demais a Dama por ter estado aqui. E é isso, pessoal. Eu vou agora clicar o botãozinho de parar a gravação aqui, porque senão é tão automático como é lá no StreamYard, né? Então, deixa eu só apertar aqui, porque é para eu e Dama não falarmos nada que não devesse, né? Então é isso, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu não sei que horário você vai ver isso. E é isso, muito obrigado. Um abraço, Dama. Deixa eu só encerrar aqui agora.